Graça e paz, amadas, saúde e prosperidade a todas. Aqui quem fala com vocês é a pastora Inúvia. Bom, querida, nós estamos aqui nessa nossa aula para falarmos sobre aliança edênica. O nosso Deus é um Deus de alianças e podemos verificar isso desde o início da criação. O significado de aliança no original hebraico é berit, que significa cortar onde o sangue flui. E no grego é diácli, uma aliança desigual, onde um dá tudo e o outro recebe tudo. A nossa amiga, querida pastora, ela esteve falando sobre aliança. Você que é aluno, né, que tem participado desse curso, e eu tenho certeza que você está aí com sua apostila na mão, né, o seu e-book. Ela falou sobre o que é aliança, as definições de aliança de sangue, o significado de aliança, os tipos de contrato que existe na Bíblia, os exemplos de aliança de sangue e os motivos para uma aliança de sangue e alguns rituais da aliança e também a parte da aliança. Eu quero falar para você sobre o nosso primeiro ponto, que de Gênesis capítulo 1, versículo 26, aonde Deus fala da criação do homem, imagem e semelhança de Deus. Nós sabemos que o Senhor, o nosso Deus, ele criou o homem para ser a sua imagem e sua semelhança. Ele criou o homem para ter amizade, comunhão com ele. Criou o homem para ter amizade e comunhão com Deus. Essa comunhão maravilhosa é onde ele criou esse homem para que ele estivesse uma representatividade de um ser que tivesse não acima de Deus, mas de modo quase igual a Deus, né? E nós sabemos que ele falou para o homem, olha, lá em Gênesis capítulo, no seu e-book agora, você pode olhar aqui em Gênesis capítulo 1, versículo 28, ele fala para o homem frutificar e multiplicar, né? Crescer, né? E multiplicar a terra. E essa palavra, quando ele fala isso, ele fala sobre a questão do homem ser representante dele aqui na terra, na questão de como um homem, não como autossuficiente, mas um homem que dependa de Deus, que dependesse de Deus. No caso do Jardim do Éden, ele criou o homem para não ser autossuficiente, mas que tivesse de igual modo do Senhor, mas que esse homem ele dependesse de Deus, de todos os sentidos. É isso que Deus quer para nós, né? Que nós dependamos de Deus, precisamos dele em todos os momentos. Nós vemos hoje a humanidade onde o homem quer ser acima de Deus, onde o homem quer ser maior que Deus. E nós vemos no contexto da história toda muitos homens querendo ser ditadores, mandar na humanidade e fazer muito mais que Deus, quer ser maior que Deus. Mas Deus não criou o homem para isso. Criou o homem para estar nessa terra, ser amigo dele e andar com ele. Também no seu e-book está aí em Gênesis 1, 28, ele fala que ele criou esse homem para sujeitar a terra. Esse homem ele deu autonomia para ele quase tem todo o poder, né? Sujeitar a terra, para que ele viesse comandar quase como um rei na terra, diante dos animais.
também fala que é ter domínio, dominar a criação de Deus. Tudo que Deus criou, o homem tinha o poder de dominar, de comandar. E nós vemos isso com o homem, como que o homem tem esse crescimento, como essa mentalidade, né? Adão não foi diferente. Adão, ele estava ali no jardim e ele tinha essa autoridade de colocar nomes nos animais, ele tinha essa autoridade de conversar com a criação, estar ali, e ainda assim Deus, ele vinha, né, todos os dias conversar com o homem. O homem estava nu, mas ele não se apercebia de que ele estava nu. Ele andava ali, estava ali no jardim, plantado no jardim do Éden, mas ele não percebia, né? Ele não tinha essa noção de que ele estava nu e que ele não tinha roupa, ele não tinha essa visão, né? E o homem estava ali para cultivar a terra, para cuidar daquela terra que Deus confiou a ele. Está em Gênesis, olha no seu e-book aí, quando ele fala lá em Gênesis 1:29, ele fala que comia ervas e frutas. Adão, ele não comia carnes, ali não matava os animais para comer a carne. Ele comia das frutas das árvores que havia ali e comia também das ervas que havia ali naquela terra, né? Ele participava dessa forma, o alimento dele. Mas no seu e-book também, você vai ver que ele fala que ele lavrar a terra. Em Gênesis capítulo 2, versículo 5 ao 15, fala que Adão lavrava a terra. Você vai dizer assim para mim, mas, amada, mas como? Lá no Jardim do Éden não havia abrolhos, não havia espinhos, não havia ervas daninhas para Adão precisar de lavrar a terra. Verdade? Mas a Bíblia diz que Adão cuidava da terra, ele lavrava a terra, ele cuidava da terra, ele tinha um cuidado especial por aquela terra que o Senhor confiou a ele, pelos animais que estavam ali. E a Bíblia diz que Deus, ele todos os dias ia conversar com Adão. Todos os dias, à tarde, Deus ia conversar com Adão. Todos os dias o Senhor tinha um diálogo, uma conversa com Adão para falar das coisas que estavam acontecendo, para ter comunhão com Adão, né? Para falar com Adão ali naquele jardim. Eu pergunto para você que está aí do outro lado, você tem tido comunhão com Deus? Você tem falado todos os dias com Deus? Você tem tirado um tempo da sua vida para falar com Deus, para conversar com Ele? Porque todos os dias Deus está pronto para te ouvir. Todos os dias Deus está pronto, com os ouvidos abertos para conversar com você, para ouvir você, conversar com Ele. É isso que Ele quer com você. Para isso Deus criou o homem, a imagem e semelhança dele. Ele criou para que esse homem tivesse comunhão com Ele, para que esse homem pudesse conversar, falar com Ele, estar com Ele todos os dias. O Senhor Deus, Ele tem prazer, Ele tem alegria de conversar com você, conversar comigo, ouvir as nossas queixas, nos ouvir falar como nós estamos e o que nós estamos sentindo, o que nós estamos passando. E era mais ou menos isso que Deus estava ali conversando com Adão. Ele criou o homem porque Ele viu que ele não podia estar só, ele precisava de alguém, ele queria alguém, tipo um animal que não tivesse a mentalidade, que não fosse imagem e semelhança de Deus. Mas ele queria alguém que ele pudesse olhar para essa pessoa e saber que essa pessoa, ele tinha raciocínio, ele sabia articular as palavras, ele podia falar, ele tivesse liberdade, autonomia para conversar. E era isso que Deus fez com Adão. Ele criou o Adão dotado de conhecimentos. Adão colocou o Adão no jardim do Éden, dizendo para ele: olha, está aí a terra para você lavrar, mas também para você cuidar dessa terra, para você estar aí cuidando de tudo isso. E agora você coloca nomes nos animais. Olha as frutas, as árvores que eu coloquei aí. E se você olhar no seu e-book, fala também das promessas
promessas de maldição. Que promessas de maldição são essas? Lá em Gênesis capítulo 2:17, ele diz que se comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, o homem morreria, né? Os termos são esses. O homem foi colocado ali, ele tinha liberdade de participar de todas as árvores, de todos os frutos que havia ali, menos um. A árvore do conhecimento do bem e do mal, há uma palavra de obediência ali, para que o homem não participasse, né? Ele não participasse desse fruto, né? Proibido. Nós vemos bem o que nós dissemos antes, que o homem ele andava no jardim nu e ele não apercebia-se disso. Mas quando ele participou do fruto que era proibido, quando ele participou desse fruto, ele passou a perceber que ele estava nu. E a Bíblia diz que quando Deus vai estar com Adão, Adão se esconde de Deus. E quando Adão se esconde de Deus, Adão, ele não, quando Deus chama Adão, aonde tu está? Adão, onde você está? Aí a Bíblia diz que Adão, ele tem medo, porque ele olha e percebe que está nu. A tendência nossa é fugir da presença de Deus. Mas o Senhor não quer que você fuja dele. Ele quer que você se apresente a ele e que você não tenha medo. Amém? Que você não tenha medo. A aliança tinha direitos e privilégios e a promessa de vida eterna através da árvore da vida. Mas também tinha uma condição. E Satanás, que é sagaz, audacioso, ele bem percebeu isso, viu que podia fazer alguma coisa para destruir, quebrar essa promessa, essa aliança que Deus tinha com o homem. Nós vemos em Gênesis capítulo 2, a partir do versículo 18, 25, aonde Deus ele percebe que o homem está só. Ele percebe que o homem ele conversava com os animais, mas ele estava só. Então ele se coloca no lugar de mediador e Adão é o sacrifício, né? Que tipo de sacrifício? Ele é tirado da costela de Adão, à direita, e dali o Senhor tira a carne e faz a mulher. O Senhor Deus, nesse momento, ele é o mediador dessa criação, da criação da mulher. Uma vida maravilhosa, né? Nós mulheres, que propósito especial de sermos adjuntora, de sermos ajudadora. Nós temos essa função na vida do homem. E Deus, então, ele coloca a mulher do lado do homem no jardim do Éden. Mas aí nós vemos que a serpente ela é astuta. No jardim do Éden foi colocada uma árvore, a árvore do conhecimento do bem e do mal. E o inimigo, a serpente, que lá no contexto da palavra fala serpente, é de se comer desse fruto, vai conhecer a verdade, conhecereis a verdade. De fato, realmente, quando a mulher prova do fruto, e Adão também prova desse fruto, eles conhecem a verdade, mas não a verdade que Deus tinha para eles, não aquele tipo de verdade. A verdade que Deus tinha para ele era uma outra verdade, outro conhecimento. Deus queria mostrar para o homem muitas coisas, mas não o que eles estavam vendo naquela hora, porque eles pecaram, eles transgrediram naquele momento, fizeram uma ruptura das promessas que Deus tinha para a vida dele, que era a obediência. E agora é necessário que seja feito o sacrifício de sangue, onde Deus pega um animal e mata e faz roupas e veste o homem. Nessa palavra, nós vemos aqui do e-book que o diabo ele enganou e incitou o homem a destruir a aliança que havia no Éden.
E agora nós vemos aqui que o homem ele é expulso do jardim do Éden, porque ele rompe esta aliança que Deus tinha com ele. E lá em Oséias, capítulo 6, versículo 7, Adão quebrou esta aliança. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia aí, junto comigo, em Gênesis, em Oséias 6, versículo 7, onde diz assim, olha, porque eu quero misericórdia e não sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que o holocausto. Mas eles traspassaram os conceitos com Adão, eles se portaram aleivosamente contra mim. Ou seja, Adão pecou diante de Deus, rompeu aquilo que Deus tinha para ele, deixou de guardar a condição que era dada desta aliança. Nós estaremos passando agora para a aliança adâmica. O tema da nossa aula de hoje é aliança adâmica, que está baseado no capítulo 3 de Gênesis, a partir do versículo 15, aonde fala sobre as bênçãos. Ali há uma promessa. Bom, nós sabemos que a história de Adão, para quem assistiu a aula sobre a aliança edênica, que o homem Adão vivia no Jardim do Éden com todas as regalias, com toda aquela maravilha que havia ali no Jardim do Éden, e ele era totalmente o homem que era como uma espécie de governador, uma espécie de governo ali dentro do Jardim do Éden. E ali Adão tinha toda a liberdade de se expressar, a liberdade de estar, conversar com os animais. Ele deu nomes para os animais, a Bíblia diz. Ali também ele recebeu uma promessa de frutificar, né? De frutificar. E Adão, ele tinha todas essas comunidades maravilhosas que era para um ser vivente. E, além de tudo, ele tinha o próprio Deus, o nosso Pai querido, que vinha conversar com ele todos os dias à tardezinha. Conversar com ele sobre as maravilhas, sobre o que estava acontecendo, as coisas boas que tinham acontecido naquele dia, e eu tenho certeza que era todos os dias. Quem sabe até qual o nome que ele deu para certo tipo de espécie de animais. E assim vivia Adão. A Bíblia também fala que Adão, ele estava ali, ele andava nu e ele não sabia que ele estava nu, né? Não sabia que ele estava nu. Ele vivia naquele jardim abençoado, cheio de bênção. Eu gostaria que você lesse comigo, pegasse a sua Bíblia aí, e que você lesse comigo no capítulo 3, no versículo 15, uma palavra que diz assim: E porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Olha que promessa linda, que promessa abençoada, que está ali, que aliança maravilhosa é essa de Deus. Lá na aliança edênica, nós sabemos que Deus, ele deu para Adão uma mulher. A Bíblia diz que Adão, ele foi formado do barro. Deus pegou o barro, né, lá, e moldou Adão. Ele fez um boneco e olhou para aquele boneco e fez ali a semelhança dele e assoprou na narina daquele boneco, e Adão agora passou a ser um ser vivente. Olha que maravilha, ser criado pelo barro. E é por isso que muitas pessoas falam assim: eu não quero morrer, né? Tem medo de morrer. Mas não tenha medo, né? Você veio do próprio Deus, nós viemos do próprio Deus, e para ele nós voltaremos. Mas com a mulher, a Bíblia diz que foi diferente.
Olha como você, mulher, que está assistindo agora essa mensagem, que está aí comigo ouvindo essa palavra, esse ensinamento, que tem esse privilégio de estar sentada, quem sabe com o seu celular na mão ou no seu computador, podendo ouvir tantas palavras poderosas no Espírito, tantas palavras que vêm diretamente do trono de Deus para o seu coração. E aí você pode saber que você, mulher, foi feito especial, né? A Bíblia diz que Deus pegou Adão, né, colocou nele um sono, e quando ele adormeceu, Deus pegou uma das costelas de Adão e fez a mulher. Depois que ele pegou aquela costela, ele botou uma carne lá no lugar, para não ficar um buraco, né? E ele, quando Adão abriu os olhos, lá estava a mulher. E a Bíblia diz que a mulher, ela foi criada para ser a disjuntora, para ser ajudadora, para ser a companheira. E eu te pergunto, se você tem sido essa companheira, essa mulher maravilhosa, especial na vida do seu companheiro, você tem sido essa mulher que tem um chamado tão grande, tão especial. Você tem um chamado de Deus na sua vida. O Senhor te chamou para ser grande, para ser especial, para ser próspera, para ser abençoada. A palavra de Deus diz que ele disse assim para Adão e para Eva: frutificai. Então você foi chamada para dar fruto, para gerar fruto. Você foi chamada para ser uma bênção nessa terra. Você foi chamada para ser uma mulher vitoriosa, uma mulher forte. Você não foi feito como Adão, que foi pego um barro e moldado, né? Adão, ele foi feito do barro. Você imaginou? Você pega um pedaço de pão que você está comendo, ele cai no chão. Você não tem coragem de pegar aquele pão de volta e comê-lo, porque ele tem o chão, o barro, ele tem bactérias, ele tem germes. Mas a mulher foi diferente. Deus usou algo diferente, né, para fazer. Ele pegou carne de verdade e fabricou a mulher e fez a mulher. E quando Adão abriu os olhos, ele olhou e viu a Eva, né, aquela mulher maravilhosa, né, olhou e viu Eva estava ali do lado dele. E a Bíblia diz que lá no capítulo mais para frente, né, nós vemos a palavra de Deus em que Eva, ela peca diante de Deus, Eva e Adão. Por quê? Porque a Bíblia tinha dito que eles tinham o fruto da árvore da vida, do conhecimento, né, do bem e do mal, e tinha a árvore da vida lá no Jardim do Éden. O fruto que eles comiam, que participava da árvore da vida, era aquele fruto que eles podiam viver eternamente. Mas o fruto que era proibido, que foi o fruto que eles participaram, a Bíblia diz que eles, né, caíram, porque eles transgrediram, quebraram a aliança que o Senhor tinha feito com eles, né, com o homem. Quebrou-se a aliança. E agora, em determinado momento, Deus procura Adão. Todos os dias Deus procurava Adão. E naquele dia Deus procura Adão e diz: Adão, aonde tu estás? Adão, aonde tu estás? E Adão disse: eu estou aqui, Senhor. Por que tu está escondendo, Adão? Porque eu estou nu, né? Eu estou nu. E lá no capítulo 21, nós vemos Adão e Eva serem cobertos por vestimenta, porque Deus faz um sacrifício de animal e pega a pele daquele animal e veste Adão e Eva. Ora, queridos, que estão aí ouvindo, Adão tinha a liberdade de andar pelo jardim. Adão participava da semente que brotava da terra. Adão comia do fruto do jardim do Éden, das árvores que havia ali no jardim. Adão não precisava trabalhar tanto ali no jardim do Éden. Ele tinha liberdades, ele não se cansava, ele podia estar ali sem precisar de arar a terra, trabalhar tão incansavelmente, porque a terra não tinha espinhos, a terra não tinha abrolhos, a terra não tinha dificuldade para ser cultivada. E agora nós vemos essa palavra. Pega o seu e-book aí agora, lá em Gênesis capítulo 3, um versículo atrás do versículo 15 de Gênesis capítulo 3, nós vemos ali que Deus fala da maldição, né?
Deus fala da maldição. Quando Eva e Adão, eles caem, né, diante do Senhor, Deus ele procura Adão. E quando é constatado que eles realmente pecaram, Deus ele fala para a mulher, há uma maldição, né? Há uma maldição que é lançada ali, porque Deus ele fala para a serpente, maldita és tu entre as bestas da terra, ou em outras versões, a limária da terra. E ele diz, todos os teus dias tu arrastarás e comerás pó. Essa é a palavra que Deus fala para a serpente. Também no versículo, no seu e-book aí, se você conferir comigo, no versículo, capítulo 3, versículo 16, há o julgamento da mulher, né? Há o julgamento primeiro da mulher e depois o julgamento do homem. O julgamento da mulher, Deus fala para ela que eu multiplicarei as tuas dores, né? Eu aumentarei as tuas dores e dará à luz a filhos com dores, né? Multiplicarei a tua conceição. E ele fala para a mulher que dá uma palavra muito forte quando ele diz para ela que todos, o desejo daquela mulher será para o teu marido e ele te dominará. Bem, queridas, às vezes você não entende, muitas vezes, porque, né, há aquela questão da mulher, né, de falar, porque que o marido pode isso, porque que o homem pode aquilo, etc e tal, né? Mas essa palavra foi dita no Jardim do Éden, teu desejo será para o teu marido, ele vai te dominar, né? Vem a questão da obediência. E ele fala também para aquela mulher que ele, né, detido do teu ventre, né? Do ventre da mulher vai nascer um que vai pisar a cabeça da serpente. Também há um julgamento para o homem. Para o homem. E eu gostaria que você lesse comigo. Você pega a sua Bíblia aí, no capítulo 3 de Gênesis, né? E eu gostaria que você pegasse aí essa Bíblia e no versículo 19, onde fala do julgamento do homem. Por favor. É uma palavra que a gente precisa ler, essa palavra, porque eu acho muito forte essa palavra aqui que diz, no suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. Lembrando você que antes dessa palavra também, Deus fala para o homem que a terra, se você pegar seu e-book aí, você vai ver essa palavra, que há um julgamento, né? Esse julgamento. E nesse julgamento também ele fala da terra, que a terra daria espinhos, daria cardos, daria abrolho, que do suor do teu rosto você vai arar a terra, vai trabalhar a terra, e do suor do teu rosto você vai sustentar a sua família, você vai comer o pão. A Bíblia fala pão. Aí nessa palavra fala de pão. Por quê? Se você lembrar um pouquinho, eu falei lá na Aliança Edênica, nós falamos que a mulher e o homem ali, no Éden, o homem, ele comia sementes e fruto. Mas aqui, quando o homem, ele dado essa ordem, ele diz que do suor do teu rosto tu comerás o teu pão. E ele dizia, agora a mulher tu dominarás. Agora ele não tem mais que trabalhar a terra no Jardim do Éden, dominar os animais, como antes ele era esse espécie de governo.
para dominar lá a terra, trabalhar a terra, cuidar dos animais, ele governar, uma espécie de autoridade, de governo dentro daquele jardim. E lá ele não tinha tantos afazeres, mas agora, né, aqui nessa palavra, ele só tinha, no Jardim do Éden, ele só tinha a preocupação do dia a dia, das coisas que estavam no jardim. Agora não. Agora a Bíblia fala bem claro, Deus fala para ele, e a tua mulher tu dominarás. Ou seja, a questão de julgar, de dominar a mulher, de estar com ela, lidar com personalidade, lidar com pensamentos diferentes, lidar com essa questão de duas pessoas juntas, vivendo juntas, trabalhando juntas, tendo que dividir as coisas. Agora vem a questão dos filhos que vão nascer, a questão de construir casa para morar, a roupa que eles têm que produzir, a terra que vai ter que arar. E talvez você não entenda muitas vezes no seu relacionamento, no seu casamento, mulher, quando você diverge com seu marido em muitas coisas, porque há duas vidas ali diferentes. A mulher vem de uma família e o homem vem de outra família. E junta-se aquelas duas pessoas com personalidades diferentes, e essas duas pessoas agora têm que viverem juntas, trabalharem juntas, ou ministerialmente, ou secularmente, mas elas têm que estarem juntas. E a gente sabe que não é fácil, a gente sabe que é difícil, e muitas vezes há algumas contendas, mas eu quero dizer para você que está me ouvindo agora, que você tem um Deus que tudo pode, e é esse Deus que ele trabalha na sua vida. E quando há alguma coisa que não está dando certo, a gente tem que clamar para ele, tem que falar com ele em oração e pedir que ele venha nos ajudar. Amém? Então, nós vemos ali essa palavra, onde eles têm que lidarem junto. Adão tem que dominar essa mulher, né? Agora viverem junto. E nós vemos aí que a palavra de Deus, ela é bem clara quando Deus, né? Eu gostaria que você lesse novamente comigo no versículo 23, onde o Senhor fala: e o Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden para lavrar a terra de que fora tomado. Versículo 24, ele diz: e havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden, e uma espada inflamada que andava ao redor para guardar o caminho da árvore da vida. Por que isso, né? Você pode, mas por quê, né? Que liberdade está no jardim? Bom, porque nós falamos antes que no jardim havia a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. A árvore do conhecimento do bem e do mal, se o homem comesse, ele viria as coisas como Deus. E aí você fala, mas não podia? Podia, né? Mas não era, Deus não queria que o homem estivesse vendo as coisas da maneira como estava pensando, daquele jeito. Deus estava ali, né, para conduzir o homem, para estar com o homem, conduzindo ele. Todas as coisas aconteceriam, mas não do formato que o homem estava querendo que fosse, apressado da forma que era, né? E agora, para que o homem não voltasse para o jardim do Éden e comesse do fruto da árvore da vida, e ele vivesse eternamente no pecado, Deus coloca anjos com a espada traspassada, guardando o caminho lá do jardim, para que o homem não voltasse para ele e pudesse comer do fruto. Agora o homem passa a estar numa terra que é uma terra difícil, que é uma terra que ele tem que arar, ele tem que trabalhar. Agora o homem não tem mais Deus que vai lá estar com ele, fazendo roupa, conversando todos os dias. Não, agora o homem tem que levantar um altar, tem que sacrificar em cima do altar o animal e fazer o seu compromisso com Deus, erigir o altar diante de Deus, conversar com Deus. E agora, nos termos da aliança, lá em Gênesis capítulo 3, versículo 20, nós vemos Eva, ela é a mãe de todos os viventes, né? E nós vemos ali que depois daquela vestimenta, de tudo aquilo, agora trabalhando a terra, nós vemos que é feito sacrifícios, né? Agora o homem, para falar com Deus, ele precisa preparar um altar, repartir animais, colocar em cima dele
para que Deus pudesse sentir o cheiro suave e ouvir, né? Para que ele pudesse receber, Deus receber e ouvir o homem, né? E nós vemos agora, nessa palavra lá no seu e-book, né? Que Deus, lá em Gênesis capítulo 3, versículo 1, quando Deus faz as vestimentas para o homem, Deus é o mediador dele, Deus está intermediando, Deus está ali mediando a situação, resolvendo a situação para o homem, né? E agora o homem passa a viver da terra, porque a aliança foi quebrada. A aliança que ele tinha foi quebrada. E agora ele tem que falar com Deus. E ele tem que comunicar com Deus através do sacrifício, através do altar, dirigir o altar, né? Levantar o altar diante de Deus. Não é diferente do dia de hoje, quando você tem que falar com o Senhor, você tem que abrir a sua boca, conversar com Deus, o que está passando com você. Mas há uma promessa, né? Há uma promessa de Deus quando ele fala para a mulher que da mulher vai nascer e esse vai pisar na cabeça da serpente. Há uma promessa messiânica ali. Há uma promessa do Messias, do nascimento do Messias que viria para resgatar a humanidade, para resgatar o homem da situação que o homem estava.